Senhor Deus, eu quero te dar graças pela tua bondade para conosco, o teu povo. Te bendizer, ó Deus, porque no meio desta pandemia, embora separados uns dos outros, estamos ainda, pela obra do teu Espírito, unidos na mesma fé na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Por meio de quem nos aproximamos de ti para te rogar pela tua bênção, pela unção do teu Espírito, pela iluminação, ó Deus, que precisamos da tua palavra. E tudo isso, Senhor, nós apresentamos a Ti com um coração sincero. Queremos ser alcançados pela Tua palavra e por ela edificados, guiados, santificados. E nós oramos por isso, te pedindo estas coisas em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos começar com o nosso estudo. O texto de hoje será o capítulo 3, versos 1 ao verso 10. Vamos ler a passagem que diz assim: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isto que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Este é o texto que está diante de nós. Este texto nós vamos examiná-lo cuidadosamente e queira Deus, na sua graça, falar a cada um dos nossos corações. Permita-me antes fazer aqui uma breve introdução. No estudo anterior, vimos que a fidelidade dos mensageiros da palavra era a mesma fidelidade dos ouvintes que a receberam. Por isso, produziu a verdadeira comunhão entre a igreja e também os seus líderes. Tal comunhão é descrita no capítulo 2, versos 17 ao verso 20, que foi assunto no último estudo aqui, em termos de um genuíno amor e interesse de Paulo e seus companheiros pela igreja, os quais demonstravam o anseio de reencontrarem aqueles crentes novamente. Contudo, Satanás obstruiu o caminho. Paulo tentou não apenas uma, mas duas vezes, particularmente, retornar a Tessalônica e ele não conseguiu. Satanás obstruiu o caminho, como que quebrando a ponte entre os missionários e também a igreja, para que não voltassem a se encontrar. Ele se opõe aos cristãos. Ele é apresentado aqui como Satanás, que significa adversário, e tenta, a todo instante, enfraquecer a comunhão presencial de todos os crentes. Ainda hoje, Satanás investe nesta estratégia. Não se contenta e não se omite de impedir que crentes estejam juntos, se fortalecendo na palavra e também na comunhão com Deus. Por causa deste impedimento, Paulo resolveu aguardar por uma nova oportunidade. Uma oportunidade que fosse mais favorável para retornar até Tessalônica. E enquanto esperava, ele ansiava, uma ansiedade no seu coração estava crescendo. Ele diz isso no verso 5 do capítulo 3, foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, por essa razão ele mandou então Timóteo para indagar a fé daqueles irmãos. Ele estava com uma ansiedade crescendo em seu coração. Então ele resolveu interromper essa ansiedade, enviando Timóteo no seu lugar. Isto nos ensina, dentre outras lições aqui, que a comunhão cristã presencial
entre líderes piedosos e a igreja é fundamental para o benefício da fé. Paulo, ele ansiou estar com aquela igreja novamente. Ele não apenas desejou, ele tentou ir, ele tentou estar presente, porque ele valorizava isso, assim como os crentes em Tessalônica também estavam ansiosos para se reencontrarem com o apóstolo Paulo. E a motivação de ambas as partes era a palavra. Paulo queria lhes ensinar a palavra, reparar a sua fé, e aqueles crentes estavam desejosos de ter Paulo com eles novamente para que pudessem continuar ouvindo a palavra de Deus. Então, este era o motivo, eles valorizavam isto e buscavam isto incessantemente. E mesmo quando há impedimentos, em caráter de exceção como este que nós nos encontramos agora, outras alternativas precisam ser usadas sem que substituam a necessidade ordinária do povo de Deus estar reunido. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, em muitos lugares do país os cultos públicos estão suspensos por uma razão de saúde pública, mas nós precisamos entender que este é um momento de exceção, não pode ser a regra. Assim que as autoridades permitirem, assim que tivermos condições de voltarmos com segurança, nós devemos voltar para a casa de Deus e estarmos reunidos na sua presença como um povo só, o buscando de todo o coração. A passagem que lemos, capítulo 3, verso 1 ao verso 10, enfatiza exatamente a preocupação de Paulo quanto à fé dos crentes tessalonicenses. Apesar do forte testemunho deles, ele estava ciente também de que eram novos convertidos e estavam no meio das tribulações. Seu desejo de retornar estava intimamente relacionado com o zelo de um pastor comprometido com o ensino, guiado por um genuíno amor e interesse de fortalecer aquela igreja. A preocupação de Paulo era verdadeira, era sincera e era justificável. Paulo ficou muito pouco tempo com aqueles crentes, teve que sair de lá rapidamente e deixou para trás uma numerosa multidão, entre essa numerosa multidão, distintas mulheres piedosas, nobres, que tinham agregado a fé, que tinham recebido o evangelho e, como novos convertidos, agora estavam sem um líder deles, no meio de grandes tribulações. E Paulo, movido por um amor, por uma preocupação legítima, então, demonstra a sua preocupação de estar com eles, como vimos aqui no estudo anterior. E aqui, mais uma vez, Paulo se mostra preocupado com o estado da fé daqueles cristãos. A fé daqueles crentes era forte, e Paulo queria ter certeza de que continuaria forte. Ele queria que fossem confirmados na fé, como ele diz no verso 2, saber se na fé estavam resistindo o tentador, ele diz isso no verso 5. Quando ele recebeu as notícias sobre a fé e também do amor, foi por interesse dele, ele pediu essas notícias, ele se preocupou em saber como aqueles crentes estavam, verso 6. Foi consolado por essas notícias de fé, quando ele as recebeu, e desejava reparar as deficiências da fé deles. Veja como a fé daqueles crentes ocupou toda a argumentação, o pensamento e a intenção do apóstolo Paulo na passagem que nós lemos aqui. A maior necessidade dos crentes, hoje, minha e sua, como daqueles crentes em Tessalônica, nos dias do apóstolo Paulo, é de possuírem uma fé forte, uma fé que conheça Cristo, centrada em Cristo, sustentada em Cristo, gerada por Cristo e que nos conduza a confiar nele para a salvação. Esta é uma fé que nós necessitamos, uma fé que nos guie a andar como ele andou, que não apenas impacte o destino eterno das nossas vidas, mas que também impacte desde já a nossa ética moral, o modo como nós tratamos os nossos relacionamentos, o modo como nós tratamos os nossos valores, o modo como nós interagimos com o mundo que está em nossa volta. Uma fé que seja perseverante nas tribulações, não apenas uma fé vibrante, alegre, entusiasmante, quando todas as coisas estão caminhando relativamente bem, especialmente quando nas tribulações. Esta fé precisa ser frutífera, perseverante, sempre reafirmando o seu foco exato e preciso na pessoa de Jesus Cristo. É no momento das tribulações que a verdadeira fé deve mostrar a sua cara. E
Paulo aqui está preocupado com estes crentes, se eles tinham essa fé nesta consistência, apesar das perseguições, uma fé que faça de cada um de nós, assim como os crentes de Tessalônica, modelos para esta geração e também para gerações futuras. Uma fé inabalável, que resista às tentações de Satanás, do nosso tentador, aquele que por trás dos eventos naturais, sociais, está agindo de forma inteligente e estratégica para nos separar, para enfraquecer-nos na fé, para nos desviar a atenção do Evangelho. Uma fé que resista às tentações, que perceba esses conflitos espirituais, uma fé que nos dá discernimento do que está acontecendo no mundo e assim resistindo, firmes na fé em Jesus Cristo. Uma fé que seja combinada com o amor, como vimos aqui no testemunho daqueles crentes, uma fé voltada para Deus, uma fé que os guia a viver em conformidade com o exemplo de Cristo e desta maneira comunicando, demonstrando, expressando o amor de uns para com os outros. Uma fé bíblica e operosa em Cristo que nos permite triunfar sempre, independente das circunstâncias, fixando a nossa esperança nele, no Senhor Jesus Cristo. Esta é uma fé que nós necessitamos. Esta é a maior necessidade que temos. Uma fé que, de fato, nos reconcilia com o Pai e que nos faz andar em comunhão com Ele em toda e qualquer circunstância. O que veremos aqui serão apenas duas partes, entre os versos 1 ao verso 5, quando Paulo envia Timóteo para fortalecer os Tessalonicenses, e depois o impacto das notícias que Timóteo traz para ele e também para Silas. Testemunho notícias estas consoladoras para aqueles missionários. Então vamos ver novamente o que diz aqui o verso 1. Diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então, a partir daqui até o verso 5, nós vemos o envio de Timóteo para fortalecer os Tessalonicenses, os motivos e tudo o que envolveu este envio. Depois que Paulo, Silas e Timóteo deixaram Tessalônica, foram para Bereia e em seguida para a cidade de Atenas. Lá fizeram esforços repetidos para retornarem a Tessalônica, algo que nós vimos aqui no capítulo 2, verso 18. Mas estes planos foram frustrados. Ele diz isso no verso 18 ainda. Aqui ele disse, no verso 1 do capítulo 3, que não podia mais suportar o cuidado pelos tessalonicenses. Ele tinha uma preocupação com os tessalonicenses, como eu já disse, que estava gerando uma ansiedade muito grande no seu coração. Essa ansiedade estava crescendo a ponto dele dizer no verso 1 que já não podia mais suportar o cuidado por aqueles crentes. Uma das razões é que se seu retorno fosse precipitado, colocaria aqueles crentes em maiores riscos, porque estava sendo procurado entre eles. Vamos nos lembrar que a busca imediata, objetiva do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica, pelos judeus e pelos homens maus dentre a malandragem, colocou em risco a vida de Jason e de muitos outros crentes. Eles não encontraram o apóstolo Paulo na casa de Jason, onde eles estavam se reunindo, mas eles levaram Jason e aqueles outros crentes para um lugar público, os ameaçaram e obrigaram aqueles crentes a pagarem uma fiança injustamente. Então, só por isso, Paulo já tinha a dimensão que se ele voltasse precipitadamente para aquela cidade, ele poderia colocar em risco não apenas a sua vida, mas poderia colocar em risco também a vida de todos aqueles crentes recém-convertidos. Então, ele resolveu aguardar por uma oportunidade menos arriscada. Entretanto, essa espera estava produzindo uma ansiedade insuportável. Se via impedido de retornar enquanto estava demasiadamente preocupado com os crentes recém-convertidos, sozinhos, em meio a perseguições e sem qualquer notícia deles. Esse era o dilema do apóstolo Paulo, desejando voltar para fortalecer aqueles crentes, mas ao mesmo tempo se vendo impedido de voltar. Por detrás dessas circunstâncias naturais, desses movimentos sociais, Paulo não ignorou a realidade espiritual dos conflitos, porque ele mesmo disse, no verso 18 do capítulo 2, Satanás nos barrou o caminho. Essa foi a interpretação e o discernimento que o apóstolo Paulo teve daquelas circunstâncias. O próprio Satanás estava se interpondo, tentando impedir que o apóstolo Paulo voltasse até a cidade de Tessalônica. E esta leitura, esta compreensão dessas realidades espirituais, esses conflitos presentes na história do apóstolo Paulo,
também são ditos também por ele na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, quando ele adverte aqueles crentes de Tessalônica de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este é o discernimento do apóstolo Paulo. Paulo estava lidando com situações humanas, com problemas sociais, né? Problemas de violência social, de ameaça social. Então, esta era a realidade natural dos eventos. Mas por trás desses eventos havia uma investida clara de Satanás, que ele claramente discerne como sendo de natureza espiritual aqueles impedimentos. Nós não podemos ignorar o fato que por trás de eventos naturais, sociais, políticos, econômicos, existe uma realidade espiritual. E dentro dessa realidade espiritual há um conflito. Há um conflito. Assim como a igreja está em conflito com este mundo, há um conflito entre as hostes celestiais da parte de Deus com as hostes celestiais da parte de Satanás. E esses conflitos espirituais se evidenciam de uma maneira clara para o apóstolo Paulo aqui, quando ele está querendo voltar para Tessalônica e ele discerne que o seu impedimento é o próprio Satanás. Numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres foram persuadidas pelo Evangelho. Nós lemos isto em Atos capítulo 17, versos 2 ao verso 4. E imediatamente aqueles crentes deram testemunho de sua fé, de uma fé operosa, de um amor abnegado, de uma esperança no Senhor Jesus Cristo. É o que nós lemos no verso 3 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Esses haviam deixado os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Verso 9 do capítulo 1. Depois de 3 semanas entre eles, Paulo os deixou firmes na fé. Ele saiu de lá, deixando aqueles crentes saudáveis, aqueles crentes convictos. Mas depois, na sua ausência, dúvidas surgiram. Será que eles tinham se apostatado da fé por causa das perseguições? Ou será que eles permaneceram firmes nessa fé que eles receberam por parte da palavra de Deus? Estas dúvidas incomodavam, porque Paulo e seus companheiros amavam aqueles crentes. Queriam retornar, mas sabiam que o retorno aumentaria a perseguição. Diante deste dilema, tomaram então 2 decisões. A primeira decisão, nós lemos no verso 2, eles resolveram ficar sozinhos em Atenas. Nós lemos isso aí no capítulo, verso 1 do capítulo 3 ainda, né? Mas lá no capítulo 17 de Atos, verso 15 ao verso 16, nós lemos que Paulo foi para Atenas e ele ficou sozinho naquela cidade, tá? Ele ficou sozinho naquela cidade. A outra decisão foi de enviar Timóteo. Agora sim, no verso 2 nós lemos, e enviamos nosso irmão Timóteo, quando já estava em Corinto. Então Paulo foi para Atenas, ficou um tempo em Atenas sozinho, esperando o momento, uma oportunidade de poder reencontrar os seus companheiros. Eles demoraram. Paulo foi para a cidade de Corinto, e foi na cidade de Corinto, conforme lemos no capítulo 18 de Atos, verso 5, que ele se reencontrou com Timóteo e também com Silas. Então a decisão do apóstolo Paulo foi basicamente esta: ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo no lugar dele até a cidade de Tessalônica, quando eles já se encontravam na cidade de Corinto. Paulo dá a entender, pela demora, que o envio de Timóteo para Tessalônica também foi uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil ter que permanecer em Atenas e desistir desta ida até Tessalônica, como foi também uma decisão difícil para enviar Timóteo dentro daquele colegiado. E há 2 razões que nós precisamos considerar aqui. Primeiro, Timóteo tinha um bom testemunho como discípulo de Cristo, como lemos lá em Atos capítulo 16, verso 1 até o verso 3. Mas ele era novo e ainda estava sendo preparado em sua companhia. Essa era a primeira jornada ministerial que Timóteo estava fazendo na companhia do apóstolo Paulo. Ele sai da cidade de Listra, onde Paulo o conheceu, e faz todo o percurso passando por Frígio Gálata, quando o Espírito Santo o impediu de ir para aquela região. Chegando então, passando por Bitínia, indo em direção a Mísia, o Espírito de Jesus também o impediu, e por fim eles chegaram em Troade. Paulo e Silas.
tá? E também estava ali Timóteo, que estava o acompanhando. Então foi em Troade que ele teve aquela visão de um varão macedônio fazendo o apelo para que atravessasse a Macedônia e chegasse até eles. E foi neste curso, então, que Timóteo, juntamente com Silas, estiveram na companhia do apóstolo Paulo, chegando até a cidade de Tessalônica. Foi a primeira viagem missionária, ministerial de Timóteo. Além de ser muito novo, ele era também novo no ministério. E enviar Timóteo naquela circunstância para a cidade de Tessalônica certamente não foi uma decisão fácil para o apóstolo Paulo, que o estava instruindo. E também por causa dos planos que tinha para o trabalho em Corinto. Nós lemos que Paulo deixa no verso 1 do capítulo 18 a cidade de Atenas, vai para a cidade de Corinto, e somente quando Silas e Timóteo chegam até o apóstolo Paulo, ali na cidade de Corinto, é que ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Isso foi quando Silas e Timóteo chegaram. Então, Paulo tinha planos com também a presença de Timóteo ao seu lado. E ter que despedir de Timóteo até Tessalônica, certamente fez com que o apóstolo Paulo aguardasse um tempo até que Timóteo voltasse e então se entregasse totalmente à palavra, conforme lemos em Atos capítulo 18. E por que Paulo e Silas enviaram Timóteo? Eles estavam todos na cidade de Corinto quando Paulo manda que Timóteo vá até a cidade de Tessalônica. Há 5 razões óbvias, considerando o contexto histórico-gramatical aqui da nossa passagem. Primeiro, ele não teve proeminência na plantação da igreja tessalônica como Paulo e Silas. Nós lemos no capítulo 17 de Atos, verso 4, que apegando, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Veja, não é citado aqui a presença de Timóteo, e Timóteo estava presente com Paulo nessa ocasião. Isso indica que Timóteo ele não teve proeminência no processo de plantação dessa igreja na cidade de Tessalônica. Segunda razão, é por esse motivo, ele não estava presente com Paulo e Silas quando foram forçados a deixarem a cidade. É curioso quando nós chegamos no verso 10 do capítulo 17 de Atos, que diz: "E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus." Não é citado o nome de Timóteo, e Timóteo está presente aqui nesta ocasião. Ele está presente, tanto que no verso 14 diz: "Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali." Veja, Timóteo estava presente em todo o tempo. Só que os textos que falam da plantação da igreja e também quando os missionários foram expulsos, não citam o nome de Timóteo. Então, Timóteo não teve proeminência na plantação da igreja e também não teve que sair de lá fugido porque se viu ameaçado por aqueles grupos organizados entre judeus e também homens maus dentre a malandragem. Sendo bem menos conhecido em Tessalônica, Timóteo encontraria menos oposição para cumprir a missão. Qual foi a missão? Confirmar e exortar aqueles crentes em benefício da sua fé. Então, entre os três, Paulo, Silas e Timóteo era o mais indicado por essas razões que eu já indiquei aqui. Mas há outras razões presentes aqui no nosso contexto. Antes, a palavra confirmar significa fixar, tornar estável, e a palavra exortar significa encorajar, consolar. Essas eram as missões de Timóteo. Terceira razão aqui, porque Paulo e Silas resolveram enviar Timóteo. Ele era irmão, ou seja, estava unido pela mesma fé dos crentes tessalonicenses e também dos missionários. Eles estavam unidos pela mesma fé na pessoa do Senhor Jesus. Isso está no verso 2. Enviamos nosso irmão. É um adjetivo, está qualificando Timóteo. A quarta razão tinha a ver com a sua qualificação. Diz o verso 2 que ele era como ministro de Deus no Evangelho de Cristo.
E há muitas outras atribuições de Timóteo que Paulo descreve quando ele escreve para Timóteo na epístola aos Filipenses, capítulo 2, versos 19 ao verso 24. Ali nós temos mais qualificações robustas e amplas a respeito da pessoa e da conduta ministerial de Timóteo ao lado do apóstolo Paulo. Então, era um homem qualificado na fé e era um homem também qualificado ministerialmente, embora tão novo. Quando Paulo o conheceu na cidade de Listra, diz no texto que ele era conhecido entre a cidade de Derbe e também da cidade de Listra como um homem de bom testemunho como discípulo. Ele já tinha uma certa maturidade e de fé que foi herdada pela sua mãe e pela sua avó. Então, quando Paulo o encontra, sabendo do seu bom testemunho, dos sinais de maturidade e o seu potencial, Paulo então resolveu levá-lo consigo para que pudesse ser mais preparado para o ministério. Tá? Então ele era um irmão, ele tinha a mesma fé do apóstolo Paulo e também de Silas, bem como a mesma fé daqueles crentes para os quais ele estava sendo enviado. A fé na pessoa do Senhor Jesus e tinha qualificação como ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Paulo não aceitava que pessoas desqualificadas na fé em Cristo ou que não tivessem sido aprovadas para o ministério, e aqui eu coloquei a passagem de Atos capítulo 15, verso 38, quando ele recusa levar João Marcos, porque João Marcos, diante das primeiras tribulações, ele se amedrontou, ele recuou, ele não avançou, ele não foi ousado, ele não se mostrou preparado. Então Paulo, no lugar de João Marcos, resolve levar Timóteo. E aqui em Atos 15, verso 38, nós lemos a recusa do apóstolo Paulo de levar João Marcos com ele para aquelas missões novamente. Não por desprezo ou por subestimar João Marcos, até por zelo, porque ele se mostrou incapaz de lidar com tribulações, com perseguições. E o apóstolo Paulo sabia que por onde ele fosse, ele seria perseguido. Então ele precisava de pessoas ao seu lado, preparadas para enfrentarem as perseguições. E Paulo viu aqui, na pessoa de Timóteo, essa qualificação como ministro de Deus no Evangelho de Cristo para estes ambientes mais hostis. Paulo não aceitava que pessoas desqualificadas na fé em Cristo ou que não tivessem sido aprovadas para o ministério se metessem com tão séria e grandiosa responsabilidade pastoral. Este não é um ministério para qualquer pessoa. O ministério pastoral não é para qualquer pessoa. O ministério pastoral é para aqueles a quem Deus chamou e que foram por Ele mesmo qualificados quanto à fé e que adquiriram também maturidade na palavra como comunicadores. A pessoa pode ter a vocação da parte de Deus, mas por não conhecer a palavra ainda não está preparada. E Paulo não admitia que a pessoa ao seu lado não tivesse qualificação de fé e também não tivesse qualificação da palavra, porque o ministério é o ministério da palavra. E se não está qualificado na palavra, preparada na palavra, como ele pode ter bom êxito no ministério da palavra e ainda em ambientes hostis? Então Paulo não admitia pessoa ao seu lado que não tivesse essas qualificações. Também levava a sério o discipulado cristão. Da evangelização à educação cristã, não tolerava um trabalho feito pela metade ou inconstante. Ele começou o trabalho de evangelização entre os tessalonicenses, foi obrigado a deixar aquela cidade abruptamente, mas ele não descansou o seu coração enquanto ele não tentasse voltar para lá. Como ele não conseguiu voltar, ele então enviou uma pessoa no seu lugar, mas ele não deixou aqueles crentes desamparados. Não deixou. Porque eles foram evangelizados e eles precisavam de ser discipulados e Paulo não abriu mão desta responsabilidade. Quinta razão, porque Paulo e Silas enviaram Timóteo. Nós lemos no verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Isso o quê? Perseguições. A quinta razão foi esta: para que os crentes não fossem chacoalhados, sacudidos, abalados por aquelas tribulações. Por isso, Paulo enviou e Silas enviaram Timóteo até a cidade de Tessalônica, para que aqueles crentes
eles fossem confirmados. Já vimos aqui a palavra grega que significa fixar. Fixar. Fixar a tal ponto que diante das tribulações, com o ensino de Timóteo, com a presença consoladora de Timóteo, aqueles crentes não fossem chacoalhados, sacudidos, abalados, escandalizados, mas permanecessem fixos, permanecessem firmados, atentos a Cristo, que os havia chamado das trevas para a luz. Paulo esclarece que a medida de enviar Timóteo para lhes confirmar e exortar foi movida pelo reconhecimento de que crentes altamente comprometidos com o Senhor Jesus Cristo são odiados e perseguidos neste mundo e, portanto, precisam ser preparados e continuar sendo preparados pela palavra. Eles não podem descansar. Não é porque eu, você, talvez tenhamos aí 20, 30, 40 anos de vida cristã que temos que relaxar na nossa paixão pela palavra, na nossa fome pela palavra, no nosso compromisso da palavra. Não, nós temos que nos apegar a cada dia mais e mais à palavra. E o apóstolo Paulo está reconhecendo que crentes que se apegam à palavra e passam a obedecê-la com total lealdade a Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. Por isso aqueles crentes tinham que ser confirmados e consolados ou exortados, encorajados. Não é uma experiência única e isolada na história da nossa vida. Não, é uma experiência contínua. Fomos alcançados pela graça de Deus e esta graça não pode ser recebida em vão. Temos que nos apegar firmemente à palavra fiel, nos alimentando dela dia a dia, sem cessar. Crescendo, crescendo, crescendo. Nós não chegamos a um ponto de perfeição. Nós, a cada dia, percebemos mais ainda a nossa necessidade da palavra de Deus. E os dias são maus. Os dias são difíceis, são dias de tribulações. Não há momento mais claro diante do qual eu e você precisamos urgentemente nos apegar à palavra de Deus. Porque à medida que o tempo passa, as perseguições contra a igreja aumentam. Assim, se sabemos que sofremos por sermos cristãos, então não devemos nos envergonhar disto. Pelo contrário, nos alegrar como coparticipantes do sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo e Silas, aqui os seus companheiros, estão dizendo para aquela igreja, a respeito das tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Paulo não está falando a respeito de si apenas, mas está falando também para a igreja que recebeu aquele evangelho de maneira que foi perseguida, como estavam sendo perseguidas as igrejas da Judéia. Ele diz isso no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, no verso 14, que estavam padecendo os mesmos sofrimentos daqueles que as igrejas, os crentes da Judéia estavam sofrendo por parte dos judeus. Então, ao invés de sermos sacudidos, permaneceremos firmes, porque sabemos que tribulações iguais a estas estão previstas para todos aqueles que fielmente se apegarem à palavra do Senhor, crendo firmemente em Cristo. No verso 4, nós lemos o seguinte: ainda Paulo está demonstrando aqui o contexto do envio de Timóteo e os motivos por que ele foi enviado até a cidade de Tessalônica no seu lugar. No verso 4 nós lemos: pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Tal consciência e lembrança foi tão importante para aqueles crentes quanto é para nós hoje, que por mantermos a nossa fé e lealdade a Cristo, sofremos variadas perseguições de ordem política e religiosa, como claramente vemos no livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 13, além dos sofrimentos causados por forças da natureza, catástrofes, pestes, lutos e etc., os quais nos pressionam o tempo todo a abandonarmos a confiança no Senhor. O tempo todo, com essas tribulações, estamos sendo pressionados a nos esquecermos quem nós somos em Cristo Jesus, justificados dos nossos pecados,
a nos esquecermos da nossa esperança eterna, a nos esquecermos que o nosso destino final não é neste mundo. O nosso destino final é de estarmos com o Senhor. E mesmo que essas tribulações aumentem, tirando a nossa liberdade, mesmo que essas tribulações aumentem, nos separando dos cultos públicos, mesmo que essas tribulações aumentem por conta das catástrofes naturais, mesmo que essas tribulações aumentem com discriminações, com ameaças, com todo tipo de preconceito, de privação da nossa liberdade, nós devemos nos lembrar sempre que a nossa fé está em Jesus Cristo e que o nosso objetivo final é de estarmos com Ele. Nossa esperança está no retorno do Senhor Jesus. Esses dias são de sofrimentos, de dores, de cansaços, de lágrimas, mas não podemos desanimar em momento algum, porque o sacrifício de Jesus foi eficaz para cancelar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, e mesmo sujeitos às tribulações, um dia nós haveremos de ver a morte envergonhada, porque viveremos com o Senhor na sua presença para todo sempre. Esta é a nossa esperança, esta é a sua esperança, essa é a minha esperança, e não podemos desanimar, não podemos permitir que essas tribulações nos cansem a ponto de entregarmos os pontos. Não, meus irmãos, precisamos continuar vigorosos nessa fé, comprometidos com o Senhor Jesus, ainda que soframos perdas, prejuízos. O mundo pode tirar de nós coisas materiais, mas não pode roubar de nós a nossa fé em Jesus Cristo. Este é o bem mais precioso que nós temos. Este é o bem mais precioso que você tem. Então não perca a sua confiança no Senhor Jesus. Não deixe de confiar nele e de se apegar à palavra, porque é ela quem nos santifica, é ela quem nos guia, é ela quem nos repara a fé, é ela quem nos fortalece, é ela quem nos consola, é ela quem nos mostra que a nossa vida não está limitada, a nossa esperança não está limitada a esta vida, a esta terra, está depositada no Senhor Jesus Cristo. Quanto a este vale, pelo qual todo cristão atravessa, já fomos avisados. Nós temos várias passagens nas Escrituras onde, honestamente, a revelação de Deus nos previne que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por tribulações essas que confrontam objetivamente a nossa confiança no Senhor, como que nos propondo abandonar a nossa confiança no Senhor e nos apegar às esperanças provisórias que este mundo tem para oferecer. Nós já fomos avisados a respeito disso, para não nos esmorecermos pelo caminho. Então, sabendo disto, nós estamos prevenidos, então nós lidamos de uma maneira mais madura diante das tribulações. E Paulo, no verso 4, está dizendo para os crentes, relembrando os crentes, de que quando ele e Silas e Timóteo estiveram com aqueles crentes, eles os advertiram, os preveniram de que seriam afligidos, como de fato aconteceu, e era do conhecimento da igreja. Aos crentes da cidade vizinha, cidade de Filipos, os quais estavam passando pelas mesmas situações que os tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Não somente crerdes nele. Nós cremos em Cristo, mas sofrer por causa desta fé, para nós é motivo de alegria, porque nos tornamos coparticipantes do sofrimento do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E se com Ele nós sofremos, com Ele também nós superamos, vencemos. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E seguindo o Senhor Jesus, passamos por tribulações, passamos por angústias, passamos por perdas, passamos por momentos difíceis, onde não vemos, nessas circunstâncias, qualquer esperança. Mas se nós mantivermos os nossos olhares e a nossa atenção para a esperança que se encontra na pessoa de Jesus, nós então haveremos, mais cedo ou mais tarde, de experimentarmos do gozo, de experimentarmos da vitória, de experimentarmos do livramento, porque o Senhor Jesus é o nosso bom e supremo pastor. No verso 5, encerrando essa primeira sessão, ele diz, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa
fé. No verso anterior, Paulo e seus companheiros relembraram de que quando estavam com eles, os preveniram de que seriam perseguidos como de fato aconteceu. Ora, se os perseguiram por causa do evangelho, obviamente perseguiriam todos os que confessam publicamente, pelo simples fato de se converterem das suas vãs e idólatras condutas, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Só por isso. Só por isso. Então, a fé, ela não é apenas subjetiva, ela é também objetiva. Ela exige um comprometimento público e leal com o Senhor Jesus. E ao mudarem essa conduta, abandonando a idolatria e passando a servir o Deus vivo e verdadeiro, eles também seriam perseguidos. Aqui ele repete o que tinha dito antes, no verso 1 e no verso 2 do capítulo 3. Este é um recurso linguístico que conhecemos na língua portuguesa de pleonasmo, ou seja, a repetição de uma palavra, de orações ou de ideias com o objetivo de dar maior clareza ou até mesmo ênfase. O intuito foi de destacar o quanto eles estavam preocupados com aqueles crentes, não apenas pelos sofrimentos no âmbito social, como eventos aleatórios, como muitas vezes nós vemos, e discernimos as circunstâncias de tribulações e instabilidades em nossa volta. Muitos de nós reconhecem nessas situações como eventos aleatórios, sem nenhum tipo de coordenação, coincidências, são meras coincidências, combinações de fatores que geraram certa angústia, certo prejuízo para nós, ou até mesmo provisórios. Isso aqui é um evento passageiro que vai passar. Não. Esses eventos, na leitura do apóstolo Paulo, foram eventos planejados e intencionados pelo tentador por trás de toda aquela inveja e maldade dos judeus e dos homens maus dentre a malandragem. Paulo disse que ele estava temendo que o tentador provasse aqueles crentes e o trabalho, o labor, debaixo de muito sofrimento e esforço, se tornasse inútil. Esse era o temor do apóstolo Paulo. Como ainda estava sem notícias, demonstrou o temor de que, pelas provações malignas de Satanás, tivessem abandonado a fé e o propósito do seu trabalho entre eles teria sido inútil. A palavra que Paulo usa aqui no grego é kenos, apesar do seu trabalho não ter sido inútil, como ele diz no capítulo 2, verso 1. Mesma palavra aparece aqui, kenos. O trabalho de Paulo não foi inútil, mas a intenção de Paulo, através do seu trabalho, é o que Paulo temia, de ter sido inútil, de não ter sido alcançado. Tá? Na perspectiva humana, o homem é responsável moralmente pelo evangelho que ouve, devendo abandonar o pecado e viver obedientemente ao Senhor por confiança em Cristo, mesmo quando, na perspectiva divina, o homem crê e é salvo. Por quê? Porque ele, por sua soberana graça, cumpre tal desígnio. O homem só crê e só é salvo por causa da graça de Deus somente. Ponto final. Não há discussão a respeito disso. O pecado nos incapacitou de nós, pelo nosso esforço, justificar a nós mesmos. A salvação é obra da exclusiva graça de Deus a favor daqueles que Ele mesmo escolheu. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, nas palavras do apóstolo Paulo, ao ver aqueles testemunhos daqueles crentes, ele concluiu que aqueles crentes de fato tinham sido eleitos por Deus. Bom, essa é uma obra exclusiva da graça de Deus. Contudo, existe uma perspectiva humana que Paulo está tratando aqui, quando ele diz que estava temendo que o tentador, provando aqueles crentes, tornasse inútil o seu labor. Paulo é um dos autores do Novo Testamento que mais ensinou essa perspectiva divina da salvação, principalmente em Romanos e também em Gálatas. Ele não foi contraditório ao demonstrar de que o tentador fosse capaz de tornar inútil o seu trabalho como pregador do Evangelho, quando crendo na soberania divina para tornar eficazmente e eternamente salvos aqueles que creem em Cristo. Apenas interpretou os fatos por uma verdade bíblica inegável. Nós não podemos negar isto. Uma verdade bíblica é que Deus soberanamente governa a história da nossa vida no caminho da salvação. Essa é uma perspectiva divina. Na perspectiva humana, nós ouvimos o Evangelho e nós respondemos o Evangelho porque nós cremos. E nós também queremos isto.
Mas isso só é possível por causa de uma obra anterior do Espírito na nossa vida. Então, existem perspectivas nas Escrituras que não são conflitantes, são harmônicas. Mas nós lemos essas passagens e nós criamos o conflito entre esses conceitos. Como se a soberania de Deus negasse a responsabilidade humana, quando a Escritura não faz esse conflito. Pelo contrário. E aqui Paulo está afirmando numa perspectiva humana e bíblica que é inegável pela ótica humana ilimitada sobre este assunto, visto que não discernimos precisamente este mistério da salvação. Nós não fomos capacitados a olharmos para os nossos irmãos, para as pessoas, e por uma faculdade humana, mental, discernimos quem é salvo ou quem será salvo, ou quem não é salvo. Não nos foi dado este poder. Nós não somos capazes de enxergarmos essas coisas. Nós apenas cumprimos aquilo que a palavra nos ordena fazer, que é de comunicarmos o Evangelho. Aqueles a quem Deus está salvando, que salvará, ou que pela pregação do Evangelho está confirmando a condenação, isso aí é um mistério para nós. Para Deus, que tem absoluta ciência de todas as coisas, não há surpresas. Mas para nós, uma perspectiva humana. Nós pregamos o Evangelho com expectativa de que pessoas sejam salvas, de que pessoas creem em Cristo. No entanto, nós não temos ao mesmo tempo a capacidade de discernirmos quem está recebendo e quem não está recebendo. E pela ótica humana ilimitada sobre este assunto, nós não somos capazes de precisarmos este mistério, de discernirmos com precisão este mistério, e não somos capazes de determinar a salvação de qualquer pessoa por pregarmos fielmente a palavra, mas Deus, segundo os seus eternos decretos. Então Paulo está temendo, por quê? Porque não está no seu poder salvar ou condenar. Está no seu poder apenas a expectativa, a tarefa de pregar o Evangelho e também de ter a expectativa sincera, por amor, ao pregar o Evangelho, de que pessoas sejam salvas. E nessa condição humana, nessa percepção humana, ele teme que o tentador, provando aqueles crentes, tornasse inútil o seu trabalho. É nessa perspectiva humana, o tentador quer que os crentes se calem sobre Cristo e se intimidem no seu compromisso público. Ele tem poder para isso. A palavra diz sobre isso, particularmente quando as pessoas ouvem a palavra e não compreendem a palavra, segundo as palavras de Jesus, na parábola que ele conta do semeador, no capítulo 13, verso 19. O maligno vem e rouba do coração aquela palavra. Porque a pessoa ouviu a palavra e não compreendeu a palavra, e o diabo, Satanás, o tentador, tem o poder de roubar daquele coração a palavra que não foi compreendida. Paulo e seus companheiros sabiam disso e temiam, pois o tempo de ensino entre os tessalonicenses foi abruptamente interrompido, não tendo maior tempo para dar mais explicações do Evangelho do Senhor Jesus. Eles estavam começando o beabá, estavam começando a ensinar o Evangelho e de repente tiveram que interromper o seu ministério e saírem rapidamente daquela cidade. Então ficou aquela noção de que os crentes receberam muito pouco do Evangelho. Ficou aquela noção de que os crentes ainda estavam com as suas raízes rasas. Então, quando eles saíram preocupados sobre como aqueles crentes haveriam de se comportar diante das tribulações. Isso explica a preocupação desses missionários e explica também a necessidade de Timóteo voltar e dar sequência ao ministério da palavra entre aqueles crentes. No verso 6, nós lemos o seguinte: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como, aliás, também nós a vós outros. Aqui nós temos a segunda e última parte do nosso texto. É quando eles recebem um testemunho daqueles crentes e como aquele testemunho, aquelas notícias, consolaram o coração de Paulo e de Silas, aguardando o retorno de Timóteo. Então, a partir deste verso, lemos sobre como aquele temor se converteu em consolo, pois foram informados de que os crentes tessalonicenses continuavam firmes na fé, apesar dos sofrimentos.
Essas notícias inspiraram as orações e o regozijo com ações de graças a Deus, tanto de Paulo como também dos seus companheiros, reconhecendo que apesar do labor a favor da igreja, Deus foi o responsável pela fé que ela recebeu e pela sua preservação. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é quanto ao portador deste relatório que chega até o apóstolo Paulo. Timóteo e Silas ficaram em Bereia. Nós lemos isso no verso 14 do capítulo 17. Quando Paulo foi levado por alguns crentes para a cidade de Atenas, lá esteve só aguardando por seus companheiros, nós lemos isso no verso 16 do capítulo 17 de Atos, até que foi para a cidade de Corinto, onde os recebeu, Timóteo e também Silas. Dali, Paulo e Silas enviaram Timóteo para a Tessalônica. Silas e Timóteo estavam chegando de Bereia, eles se encontraram com o apóstolo Paulo em Corinto, na cidade de Corinto, e de lá, então, o apóstolo Paulo enviou novamente Timóteo para a região da Macedônia. E Timóteo esteve entre os crentes, no meio dos crentes, observando os seus testemunhos, confirmando e exortando aqueles crentes na fé. Quando regressou, apresentou a Paulo e Silas as notícias sobre como aqueles crentes se encontraram. E aqui nós temos o conteúdo do relatório, que eu quero destacar 3 aspectos deste conteúdo. Quando lemos da vossa fé e do vosso amor, e ainda de como sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Aqui nós temos o conteúdo e eu quero destacar 3 aspectos, como eu já disse. Primeiro, os crentes estavam firmes na fé em Cristo por convicção e obras. Por isso que Paulo, na sua oração inicial, lá no capítulo 1, no verso 3, no verso 4, diz que o testemunho daqueles crentes era de uma fé operosa. Não era apenas um discurso, não era apenas um sentimento, não era apenas um credo subjetivo. Não, era uma fé operosa, por convicção e obras. E de que aqueles crentes estavam resistindo às perseguições e também o tentador. Não abandonaram a sua adoração ao Deus vivo e verdadeiro. As notícias relacionadas com a fé, agora as notícias relacionadas com o amor, estavam firmes em amor, no amor a Cristo e de uns para com os outros, cuidando uns dos outros de modo abnegado. Isso quanto à fé e a necessidade também material. Eles cuidavam por amor uns dos outros. Eles estavam passando por tribulações pela mesma causa. E os irmãos se apegaram uns aos outros. Não ficaram se esquecendo, deixando de orar, deixando de ligar, deixando de dar atenção, de encorajar aqueles que estão desanimados. Não, eles por amor, eles se apegaram uns aos outros. Não ficaram esperando a liderança fazer isto. Mesmo porque Paulo, Timóteo e Silas nem sequer estavam na cidade. Quando Timóteo volta, o que ele encontra? Aqueles irmãos estavam se cuidando. Quando nem sequer tinha pastor entre eles, e eram novos convertidos. Isso serve para nós como inspiração e exemplo no momento que estamos vivendo de pandemia, de isolamento social. O cuidado que precisamos ter uns com os outros, o apego, a atenção que precisamos dar uns aos outros. E também a respeito de bens materiais, como eles estavam sendo perseguidos, certamente, como vimos na história da igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos, aqueles crentes não deixavam outros crentes passarem necessidade. E dessa forma estavam demonstrando um amor abnegado. Eles não estavam apegados a nada, senão a Cristo e uns aos outros. Terceiro aspecto aqui do conteúdo é que, relacionado aqui com os missionários, é que eles estavam ansiosos para encontrá-los e desfrutarem juntos da comunhão cristã. Aqueles crentes estavam firmes numa fé operosa, firmes no amor abnegado e preservaram nos seus corações o afeto pelos seus líderes, pelos seus missionários. Com a saída de Paulo e Silas de lá, e Timóteo, da cidade de Tessalônica, aqueles crentes poderiam se sentir abandonados e se ressentirem, mas não, eles guardaram no coração afeto, respeito e a ansiedade genuína de se reencontrarem com seus missionários a fim de desfrutarem presencialmente da comunhão cristã. Terceiro ponto aqui é quanto à reação de Paulo e Silas quando receberam essas notícias. Diz o verso 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação.
Qual foi a reação de Paulo e Silas? Eles foram consolados. As notícias consolaram o seu coração, por causa do relato da fé inabalável dos crentes tessalonicenses, mas também em ocasião que Paulo estava novamente lidando com outras perseguições e privações na cidade de Corinto, por ter pregado que o Cristo esperado era Jesus. São duas situações que estão agora na circunstância do apóstolo Paulo. A ansiedade por receber notícia dos crentes, a preocupação com aquela igreja, de como que aqueles crentes estavam, recém-convertidos no meio das tribulações, e também aquela notícia chegou no momento em que Paulo estava abatido, porque de novo ele estava sendo perseguido. Paulo foi perseguido em Tessalônica, foi para Bereia. Foi perseguido na Bereia, foi para Atenas. Em Atenas ele foi confrontado, chamado de tagarela. Ele sai de Atenas, vai para Corinto. Chega em Corinto, ele é acusado falsamente e tem que se apresentar diante de Cláudio e prestar depoimentos. E por causa dele é uma confusão no tribunal. Mais uma vez, Paulo está sofrendo com perseguições e com privações, e ele está agora, neste momento, abatido. Foram perseguições persistentes, e uma atrás da outra. Quando ele estava em Atenas, diz o texto, em Atos capítulo 17, verso, agora não me recordo, no capítulo 17, diz que ele estava só. Entre tudo o que estava acontecendo, ele estava só em Atenas. Não tinha ninguém com ele. E um homem como este sofre. Esta é uma verdade quase esquecida hoje. Esta é uma verdade quase esquecida hoje, que o pastor também sofre os mesmos ataques humanos e espirituais, provocações, maledicências, suspeitas, maus tratos, olhares discriminatórios. Pastores também sofrem ataques humanos e também ataques espirituais. Paulo estava preocupado com aqueles crentes por estarem sofrendo provações por parte do tentador. Só que antes ele disse que estava querendo ir para Tessalônica e Satanás o impediu de percorrer este caminho. Os mesmos crentes que estavam passando por provações por parte de Satanás, o apóstolo Paulo e seus companheiros também estavam passando. Esta é uma verdade esquecida hoje. O pastor também sofre os mesmos ataques humanos e espirituais que os crentes da igreja, e por isso tem momentos de tristeza, de desânimo e até desejos momentâneos de desistir do seu ministério. Contudo, nada renova mais as suas forças ao perceber que o seu labor não está sendo inútil. Essa era uma preocupação de Paulo, depois de tudo o que passou. Descobrir que aqueles crentes não perseveraram, ele poderia agora ser consumido por uma grande tristeza, por entender que o seu labor foi inútil. Mas aquela notícia veio mudando o sentimento do apóstolo Paulo, mostrando que não, que apesar de todas as lutas, o seu ministério estava sendo frutífero, não apenas o trabalho, mas Deus, soberanamente, o estava usando para a conversão e edificação de tantos crentes. É sobre isso que ele trata neste verso 8, quando ele diz, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. E aqui nós temos uma terceira reação de Paulo e Silas, especialmente quando recebem a notícia por parte de Timóteo. A constância da fé e do amor dos tessalonicenses renovaram os ânimos de Paulo e de Silas. Olha como Paulo descreve o seu sentimento, porque agora vivemos. É como se Paulo e Silas estivessem mortos, mas quando receberam notícia, eles foram reavivados, eles ressuscitaram, eles agora estão vivendo. Por um momento estiveram desanimados, até que chegou a boa notícia, como se a vida retornasse a um corpo, foram estimulados a continuarem na missão. Vale a pena continuar lutando, vale a pena continuar perseverando no ministério, porque Deus está agindo, Deus está salvando perdidos e Deus está edificando, educando estes alcançados. E ele agora é renovado a continuar. Imaginemos um pai que se despede por um filho para uma breve viagem e depois é informado que o avião caiu. Seu coração para, entre aspas, e entra em pânico até ser informado que seu filho não estava naquele voo. Apesar da tragédia, um profundo alívio invade o coração por saber que ele está seguro. Aqueles temores do apóstolo Paulo deram agora espaço
para a alegria e para o consolo no seu coração. A ansiedade de Paulo pela igreja, associada com a perseguição em Corinto, gerou desânimo, mas foi renovado pela boa notícia. No verso 9, nós temos aqui uma quarta, eu coloquei a letra C, mas está errado, é uma quarta reação que eles apresentaram quando eles receberam aquela notícia. Diz o verso 9: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Eles agradeceram a Deus, cheios de alegria, sentimento e regozijo, ações alegres. No texto grego, essas palavras, elas têm a mesma raiz. É como se Paulo estivesse dizendo: pois com ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos alegramos por vossa causa. Alegria, em primeiro lugar, a primeira alegria aqui, a primeira palavra, está relacionada com este sentimento de euforia. E também a palavra regozijo está agora relacionada com a reação que eles tiveram. Eles se regozijaram, talvez dando um grito de vitória, de alegria na presença de Deus, porque aquela notícia trouxe alento ao seu coração de que os crentes, apesar de novos convertidos, no meio das tribulações, estavam sendo preservados pela soberana graça de Deus no Espírito Santo. Porque Deus deu a eles uma fé inabalável. Foi com esta incontida alegria que Paulo e Silas se dedicaram nas orações a favor da igreja em Tessalônica. A quinta reação que nós temos aqui: suas orações foram de dia e noite, ou seja, sem cessar. Assim como ele não parava de dar graças a Deus, verso 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. E como ele repete isso, como agora exortação no verso 17 do capítulo 5 desta mesma epístola, para que tivessem outra oportunidade de retornar e continuar compartilhando pessoalmente o Evangelho de Cristo, como nós lemos aí no verso 10, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Eles não tinham outro motivo senão continuarem orando persistentemente para que Deus desse a eles uma nova oportunidade de estarem juntos. Eles entendiam que em momentos excepcionais a separação é justificável, mas que não substitui o valor da comunhão presencial para que as deficiências da fé sejam reparadas. É isso que nós vimos aqui como resposta de Paulo e Silas às notícias que receberam daqueles crentes em Tessalônica. Os momentos são de dificuldades, de separação social. Mas duas coisas importantes: nós continuamos unidos da mesma fé, não desistindo da nossa unidade em Cristo Jesus, e mais, essa separação ela tem que ser encarada como um momento excepcional, em caráter de exceção, porque logo em breve, essa é a nossa expectativa, se o Senhor nos permitir, assim que pudermos novamente nos reunir, não podemos perder a oportunidade de estarmos juntos, como povo de Deus, elevando as nossas vozes em oração e cânticos de louvor ao nosso Deus único e verdadeiro, e ouvimos a sua santa palavra publicamente, e é aí que Deus ordena a sua bênção sobre o seu povo. O que nós vemos aqui, uma igreja unida com a sua liderança, e uma liderança unida com a igreja, e ambos trabalhando juntos a favor da fé evangélica. Que Deus nos abençoe como igreja brasileira e nos dê a graça de olharmos atentamente para a palavra dele e nela andarmos juntos e unidos nesses dias que são maus. Que o Senhor abençoe assim a vida de cada um de nós, a minha casa e a sua casa. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te dar graças de todo o meu coração, porque a tua palavra nos faz lembrar que a nossa esperança não está nessa terra, está no Senhor Jesus quando voltar. Também, Senhor, olhando para essa esperança, alimentados e encorajados por ela, a persistirmos na nossa confissão de fé e nas obras que ela nos conduz em relação aos nossos irmãos. Senhor Deus, repara-nos a fé, fortaleça-nos a fé e ajuda-nos a resistir o tentador que nos cerca com artimanhas, com sagacidade, com tanta sutileza,
para nos separar, para nos desarticular, para fazer, ó Deus, dissensões entre o teu povo. Dá-nos discernimento dessas realidades, autoridade, Senhor, na tua palavra, para nos posicionarmos e resistirmos firmes, sabendo que o Senhor está em nós e que através de nós ainda deseja alcançar muitos pela pregação da palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos alivie dessas fadigas do mundo presente e dá-nos paz, paz contigo, paz com o Senhor. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e espero estar com vocês na oportunidade que teremos no próximo estudo, quando estaremos aqui mais uma vez expondo a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.